Olá pessoal, então dando continuidade aos vídeos de introdução, ao torneio de robótica de 2016, como foi falado anteriormente no vídeo de apresentação, nós teremos alguns vídeos introdutórios para falar, de alguns conceitos específicos de eletrônica, computação, da plataforma de prototipagem Arduino, especificamente sobre os componentes utilizados nessa plataforma de robótica e também dicas de programação. Tá? Lembro a todos que esses vídeos servem como um guia para os estudos de vocês, tendo em vista que um aprofundamento maior sobre cada um desses conceitos muitas vezes se faz necessário. Nós também, como foi falado no vídeo da apresentação, faremos agendamentos com as equipes para tirar possíveis dúvidas tanto na programação quanto na montagem dos robôs. Esse primeiro vídeo, então, objetiva apresentar alguns conceitos iniciais de eletrônica e computação, especificamente relacionado, então, a que tipo de informação ou que tipo de informação que nós vamos manipular usando essa plataforma robótica. Então, o objetivo é falar um pouquinho da relação entre a computação e a eletrônica. As coisas estão ligadas, ou seja, vocês estão estudando agora, estão aí provavelmente pensando em escolher aí qual a futura profissão e em que área vocês vão estudar, vão trabalhar. E é importante entender então as diferenças, e como as duas áreas se interligam. Então a computação está inteiramente ligada à eletrônica e não tem como a eletrônica também estar exclusivamente separada da computação. Hoje em dia a gente tem o que a gente chama de sistemas embarcados, e sistemas computacionais embarcados, eles usam chips. Esses chips nada mais são do que circuitos integrados com uma eletrônica mais avançada, encapsulada dentro de uma área muito pequena, para compor funções mais complexas de um sistema computacional. E numa visão mais ampla, a gente tem aí a computação como meio de manipulação desse tipo de eletrônica. Então, normalmente um sistema embarcado ele compõe então um conjunto de hardware e software para uma aplicação específica. Por exemplo, a gente tem um sistema embarcado dentro do micro-ondas em casa. Alguém programou lá aquela função que você coloca o tempo em que o micro-ondas vai ficar funcionando, o aviso sonoro, entre outras funções. Alguém colocou na sua TV também um sistema embarcado para controlar as funcionalidades de modo geral, de uma televisão, de um televisor. Então a gente tem sistemas embarcados que são dedicados específicos para funções bem pontuais, assim como a gente tem sistemas embarcados mais complexos. Então, por exemplo, dentro de um celular nós temos um sistema embarcado bem complexo. Então a gente diz que é um sistema computacional complexo porque, além de controlar e trabalhar com informações bem específicas, ou de baixo nível, como normalmente às vezes a gente chama, a gente está trabalhando também com informações em alto nível, com informações de interação com o usuário. Então a gente tem um sistema computacional, com um nível de complexidade maior. Então a gente tem dentro desse sistema a informação sendo processada, e também tem uma interação com o usuário. Então a gente pode ter um sistema embarcado dentro de um micro-ondas e um sistema embarcado mais complexo também, por exemplo, dentro de um celular. A questão toda é a amplitude e a complexidade desse sistema com relação ao projeto físico dele e também ao tipo de software que ele utiliza, o tipo de programação que foi utilizada nele. Então é uma área bem ampla e bem interessante de estudar. Então, só para destacar nesse momento que computação e eletrônica estão interligados. Esse vídeo a gente vai dar umas pinceladas em alguns conceitos relacionados tanto à computação e eletrônica para mostrar que essa plataforma robótica que vocês vão utilizar no nosso torneio,
ela engloba todos esses conceitos, né? Que ao longo do curso de Ciência da Computação e também Sistema de Informação, a gente procura trabalhar todos esses conceitos com uma maior profundidade. Então a gente pode obter e manipular grandezas do mundo real usando, né, sistemas computacionais. A adição de algum tipo de inteligência aos dispositivos eletrônicos, esse é o nosso objetivo, né? Então, quando se fala em robótica, a gente está falando em um sistema complexo que procura adicionar algum tipo de inteligência ou algum tipo de automatização em algum processo, em alguma atividade, né? E para fazer isso, a gente vai ter que ter um conjunto, né, de componentes eletrônicos que serão coordenados, né, por algum tipo de programação em um nível mais acima, né? Bom, dentro desses sistemas computacionais, a gente tem a informação representada de alguma forma. Então, todo mundo começa a pensar, bom, mas professor, a gente tem um chip. Dentro do chip a gente tem sinais elétricos. Esses sinais elétricos, eles estão na forma de tensão, né? Bom, e como que ele entende, então, o que a gente está fazendo lá em alto nível, quando a gente está manipulando um mouse na tela do computador, quando a gente está manipulando uma tela touchscreen, um celular, né? Como que ele entende isso que a gente está trabalhando lá em baixo nível, em nível elétrico, né? Então, isso, na verdade, passa por uma série de camadas de abstração, que a gente diz, onde em cada uma dessas camadas há um processo de conversão da informação. O processo de conversão de informação ele chega no nível mais físico, ou seja, chega lá no nível de hardware, nos níveis elétricos, e lá essa informação ela só possui apenas dois estados. Ou seja, esses dois estados são apenas zeros e uns, como todo mundo fala. Esses zeros e uns são apenas sinais de tensão que a gente normalmente chama de sinais ligado, desligado, nível de tensão alto ou baixo, né? E se a gente for quantizar isso, por exemplo, em um circuito digital TTL, a gente tem o nível lógico 1, por convenção definido com uma tensão de 5 volts, né? E o nível lógico 0, né, com a tensão de 0 volts, ou uma faixa de tensão que mais à frente eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, a gente tem esses níveis de tensão que representam a informação, né? E isso não foi criado à toa. Foi criado para automatizar e facilitar esse processo, né? Um exemplo. Um exemplo que se dá normalmente é as bases. A gente estuda lá na matemática, né, as bases as bases numéricas. Então, vocês vão lembrar lá que nós temos a base decimal. A base decimal, por exemplo, foi criada lá nos primórdios porque o ser humano tinha 10 dedos. Então, ao ter 10 dedos, ele teria uma facilidade ao manipular e contar objetos com esses 10 dedos. Então, pensou-se logo de cara em usar uma base decimal com base nos 10 dedos do ser humano. Ou seja, a informação era representada em níveis de 10 possíveis formas, né? Agora pense em um sistema elétrico. Se a gente fosse usar a base decimal, a gente ia ter que ter 10 níveis de tensão diferentes para representar o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Isso seria muito complexo e os sistemas digitais seriam muito grandes e muito complexos, né? Então, lá nos primórdios, né, um físico que é conhecido como George Boole, ele propôs lá a álgebra de Boole e propôs, né, a representação da informação usando zeros e uns, ou seja, apenas dois estados, ou seja, dois níveis de tensão, né? E por isso que a gente tem, então, em sistemas computacionais, a informação sempre sendo representada por zeros e uns, né? Só que a informação ela não fica pronta, né, dessa forma, ela tem que passar por um processo de representação e de conversão. Então, normalmente, nesse ponto, a gente estuda dentro da computação, dentro da eletrônica, dentro da área de engenharia elétrica também, os tipos de sinais, ou seja, sinais analógicos e sinais digitais,
né? Então a gente tem sinais digitais e sinais analógicos. Sinais analógicos basicamente são aqueles sinais que variam em função do tempo, com valores diversos ou infinitos, ou seja, tem uma variação em função do tempo. Como pode ser observado nesse gráfico, né? A gente tem aqui essa seta nesse eixo indicando a amplitude dessa onda, né? E aqui nessa outra seta a gente tem uma linha no tempo, ou seja, no tempo há uma variação do sinal, né? Que ela é discretizada, né? Ou seja, ela tem valores que variam em função do tempo e que, como ela varia em função do tempo e também em determinada frequência, né? A gente tem um sinal analógico. Então, por exemplo, um sinal analógico é toda a informação que trafega aí usando, por exemplo, ondas de rádio. A gente tem aí equipamentos de comunicação sem fio, do celular, né, o roteador de internet que você tem na sua casa. Então ele trabalha numa frequência de transmissão de dados de forma analógica, então entre outros tipos de dispositivos. Um sinal digital, então, é uma forma de pegar aquela mesma onda e tentar converter ela para valores um pouco mais discretos, ou seja, com uma variação um pouquinho mais brusca, para a gente tentar estabelecer um nível de tensão que seja mais fácil de quantizar usando um elemento digital, né? Então a gente chega no final então a um elemento digital binário, ou seja, a gente tem a variação da tensão em função do tempo com dois valores, né? Então a gente tem 0 e 1, low e high, ou nível baixo e nível alto, em função do tempo. Então o que a gente quer é pegar uma informação, né, num sinal analógico, discretizar ela e transformar ela de forma digital. Então essa forma aqui é a forma com a qual os computadores trabalham. Tem dispositivos que trabalham de forma analógica, assim como tem dispositivos que trabalham de forma digital, né? Esses dois mundos coexistem e é por isso que existem aí em quase praticamente todo tipo de sistema embarcado um conversor, né, analógico digital ou digital analógico, porque a gente precisa fazer com que a informação navegue em dois mundos diferentes, o mundo digital, né, e o mundo aí das ondas, né, das ondas de rádio. Ok? Então a gente tem uma combinação de sinais elétricos para tomar decisões seguindo uma lógica digital. A tomada de decisão, né, em um sistema computacional ela é baseada nesses sinais e eles representam quantidades discretas. Então, logo, como que essas quantidades são representadas? Então, logo nesse ponto, a gente já começa a associar isso ao robô, né, durante o torneio. A gente vai ter lá um tipo de sensor instalado no robô e esse sensor vai ter que captar uma informação do ambiente e essa informação ela é convertida e transformada em um valor discreto, um valor digital que pode ser manipulado dentro do programa por vocês e esse valor vocês vão poder programar, por exemplo, com esse valor vocês vão poder programar, por exemplo, a movimentação do robô, né? Então, um dos sensores que a gente vai estudar mais à frente em um outro vídeo é o sensor ultrassônico, por exemplo, né? A gente tem sensores infravermelhos que também são usados nesse robô. E esses sensores têm o objetivo de detectar objetos, né, à frente do robô e ele detecta e converte o sinal em um valor digital, né? Esse processo a gente vai explicar mais à frente, tá? Então, a gente tem aqui então uma lógica digital, que é essa lógica de pegar a informação e transformar ela em valores discretizados que podem ser manipulados, né, por um sistema de informação. É esse o nosso objetivo, tá? Por isso que normalmente então a gente tem a lógica analógica e digital. Então, na analógica, a quantidade é representada por outra que lhe é proporcional, ou seja, um valor que é proporcional e varia em função do tempo de modo contínuo. Normalmente, sistemas analógicos são sistemas que manipulam quantidades físicas, por exemplo, peso, massa, né? Valores que, em função do tempo, estão toda hora variando, né? E de forma aleatória.
Um elemento digital, a quantidade é representada por símbolos que representam essa variação e a quantidade varia de modo discreto, ou seja, com uma variação mais, mais simples, mais simplificada e que é passível de representação usando uma outra simbologia, como por exemplo, os sistemas digitais, eles usam as informações representadas e manipuladas na forma de bits, bytes, megabytes, gigabytes, que é a informação que vocês têm hoje de como a informação é armazenada. Por exemplo, se nós temos um bit sendo representado por um sinal, lá um pequeno fio ou uma pequena conexão elétrica dentro de um circuito, essa pequena conexão ela pode assumir dois estados. Ela pode assumir um 0 ou um 1. Então, se um bit assumir em dois estados, logo com um bit a gente tem a capacidade de representar dois tipos de informação. Se a gente colocar 2 bits, a gente vai pegar esses 2 bits, elevar a potência de 2 e a gente vai ter 4 possibilidades de representação com 2 bits. E assim sucessivamente, a gente vai ter 3 bits elevado à potência de 2, que é a base de representação, e a gente vai ter 8 possíveis formas de representação, né? E com 8 bits a gente tem o famoso byte, né? Ou seja, um byte é um conjunto de 8 bits, né? E aí a gente tem a sequência da representação da informação, ou seja, 1024 bytes a gente compõe então 1 kilobyte, 1024 kilobytes a gente compõe 1 megabyte e assim por diante a gente vai tendo a representação da informação, né, de um sistema digital. Entrando um pouquinho na questão da lógica, lembrando que essa questão da lógica a gente vai discutir mais à frente em outro vídeo, né? Esse vídeo é um vídeo introdutório. É importante observar que essa forma de representação que a gente está comentando a respeito de como a informação é armazenada em termos elétricos, ela tem que representar de alguma forma a lógica que a gente está utilizando em alto nível quando a gente está programando um software, quando a gente está programando um robô, no caso do torneio de robótica, e a gente pensa então em soluções lógicas. E o que é a lógica? Então é uma forma de pensar onde vocês vão tentar representar essa forma de pensar usando formas de representação, né, que serão abstraídas depois em linguagens de programação. Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de proposição onde a gente está assumindo um estado não lógico. Por exemplo, está chovendo. Uma ação não lógica seria acender a luz, né? Então, qual seria a ação lógica aqui? Está escuro, ação lógica, acender a luz, tá? Então, a lógica trabalha essas questões. Então, eu tenho que verificar qual seria o comportamento ideal perante uma determinada situação. Então, se está chovendo, o comportamento ideal para a situação seria, né, usar um guarda-chuva, por exemplo. E tem várias outras formas de abstração para esse tipo de questão. No caso da eletrônica, a gente pode dizer que a lógica que a gente aplica é a lógica dos interruptores, né? Esse exemplo mostra um pouco disso. A gente tem aqui um sinal que está fluindo aqui por esse fio e ele chega aqui nesse ponto e eu tenho dois interruptores. Esses dois interruptores não deixam o sinal seguir para cá e chegar até essa lâmpada. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma bateria, um sinal negativo que vem até aqui um dos polos dessa lâmpada e o outro fio, o outro polo da lâmpada vem desses interruptores, né? Tentem associar isso, por exemplo, a um interruptor de uma lâmpada na casa de vocês. A gente tem um fio, né, que vai a um dos polos da lâmpada. O interruptor de vocês, ele apenas faz isso. Ele é um contato, né, que permite com que o sinal, né, no caso lá da fase, siga e chegue até a lâmpada, né? Essa mesma analogia ela é usada para o projeto de um circuito digital complexo, que a gente vai ver mais à frente, que essa lógica por interruptores é usada também na composição e na fabricação de um elemento fundamental, um elemento chave, né, para a computação. Então, essa lógica que a gente chama de lógica por interruptores é deixar ou não deixar passar um sinal em determinado ponto de um circuito. Só que esse deixar ou não passar o sinal, isso aqui tem que ser programável,
né? Eu não tenho que ir lá apertar um botão para fazer isso. Se eu permitir que esse processo seja programável, eu vou permitir que esse processo de ativar e desativar um sinal em um determinado fio seja feito em altas frequências e esse chaveamento possa ser feito então a velocidades muito altas, né? Muito maiores do que a velocidade que você consegue, por exemplo, de ficar piscando uma lâmpada, né? Ligando e desligando uma lâmpada na sua casa.